Se você perguntar para um muçulmano quem é Jesus, ele não vai dizer que não acredita nele. Ele vai dizer que acredita. Mas aqui está o ponto que quase ninguém entende. O Jesus do Islã não é o mesmo Jesus do cristianismo. E a diferença entre esses dois entendimentos muda completamente o significado da fé. Então a pergunta não é se o Islã acredita em Jesus. A pergunta é quem é Jesus dentro do Islã. No Islã, Jesus existe. E não apenas existe, ele é mencionado no Alcorão diversas vezes. Lá, ele tem outro nome, Isa, e recebe títulos importantes: mensageiro, profeta, alguém escolhido por Deus. E tem mais, o nascimento de Jesus também é descrito como milagroso. Mas aqui começa a mudança, porque mesmo com esse nascimento milagroso, ele não é visto como divino. No Islã existe uma linha clara que não pode ser cruzada: a unicidade de Deus. E é por isso que o Alcorão rejeita explicitamente certas ideias. No capítulo 4, versículo 171, não digam trindade, Deus é único. No capítulo 5, versículo 72, aqueles que dizem que Deus é o Messias estão em erro. Ou seja, Jesus é aceito, mas sua divindade é rejeitada. Dentro do Islã, Jesus faz parte de uma sequência, uma cadeia de profetas: Abraão, Moisés e depois Muhammad. A função dele não é ser adorado, é transmitir a mensagem de Deus. E isso muda completamente o papel dele. Agora vem uma das maiores diferenças: a crucificação. No cristianismo, ela é central. Mas no Islã, capítulo 4, versículo 157, eles não o mataram, nem o crucificaram, mas assim lhes parece. E isso cria uma ruptura enorme, porque sem crucificação, a base da teologia cristã muda completamente. No Islã, Jesus não termina sua história ali. Ele é elevado por Deus. E existe uma crença importante: ele voltará. Nos hadiths, esse retorno está ligado ao fim dos tempos, à restauração da justiça, à derrota do falso Messias. Ou seja, Jesus ainda tem um papel no futuro. Mas por que isso importa? Porque isso não é só uma diferença teológica, é uma diferença estrutural. No Brasil, a maioria das pessoas cresce com uma ideia específica de Jesus. No Islã, essa ideia é reinterpretada. Não é negação total, mas também não é continuidade. E também não é aceitação da teologia. No cristianismo, Jesus é divino, Filho de Deus, centro da fé. No Islã, Jesus é profeta, não é divino e faz parte de uma sequência. E aqui está o motivo de tudo isso. No Islã, existe uma prioridade absoluta: proteger a unicidade de Deus. Tudo que ameaça isso é rejeitado, mesmo que seja algo central em outra religião. Então voltamos à pergunta inicial: o Islã acredita em Jesus? Sim, mas acredita em um Jesus diferente. E entender essa diferença ajuda a entender como o Islã interpreta o mundo. E agora eu quero te perguntar, para você, o que define Jesus? Sua natureza ou sua missão? E aqui aparece também algo interessante. Se no Islã até uma figura como Jesus, que é respeitada,
mencionada no Alcorão e tem um nascimento milagroso, não pode ser vista como intermediário entre o ser humano e Deus? Então, o que acontece com práticas religiosas que são baseadas justamente na ideia da intermediação? Práticas que envolvem espíritos, entidades e guias espirituais? E que fazem parte da realidade de milhões de pessoas, inclusive no Brasil. No próximo vídeo, a gente vai entrar exatamente nisso, como o Islã interpreta religiões como o Candomblé e a Umbanda. E por que essas práticas são vistas de forma tão diferente dentro da tradição islâmica? E se você quer continuar a entender mais sobre o Islã e descobrir sobre as bases de poder nele, me segue aqui no canal e ativa o sininho para você ser avisado quando o próximo vídeo entrar no ar.